Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo legal com vocês? Bom, espero que sim. Nesse vídeo eu separei um circuito com o objetivo aí de ajudar um colega, né, que teve dúvidas com relação aí aos arranjos de amplificadores operacionais integrando outros componentes como diodo Zener, um indutor, né, e também circuitos sequenciais aí, né? Circuitos com mais de um estágio usando amplificadores operacionais. Então eu separei aqui um circuito relativamente simples, mas que nos possibilita aí fazer uma análise. A gente vai fazer essa análise ponto a ponto, usando as ferramentas que a gente tem, né? Lei de Ohm, regra do divisor de tensão, lei de Kirchhoff, ferramentas básicas aí da eletricidade. E no final eu vou simular, né? Eu vou usar o software Proteus, fazer uma simulação aí para a gente tirar a prova da nossa análise. Vamos lá? Bom, então aqui eu estou com o circuito montado, né? Eu montei ele aqui no Proteus. Eu vou dar um zoom aqui para aproximar, para a gente ver o circuito melhor. Bom, o circuito é esse. Eu fiz essa montagem, esse arranjo, vamos dizer, não muito harmonioso de propósito, né, para mostrar que não é o que parece, né? Em eletrônica, em elétrica, né, normalmente em circuitos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque como o arranjo de elementos, capacitor, indutor, resistor, transistor, diodo e muitos outros componentes, esses arranjos nem sempre eles são estruturados de forma harmoniosa, de forma organizada, né? Então isso passa para a gente a impressão de um circuito complexo, de uma amarração complexa. Muitas vezes é interessante redesenhar, né, o circuito para que a gente tenha uma visão diferente e entenda que aquele circuito ele pode ser interpretado passo a passo, bloco a bloco, etapa por etapa, para que a gente possa ir analisando e chegar numa conclusão geral. Bom, então, comentando aqui sobre o circuito, eu tenho 3 volts aqui, né, na entrada, então coloquei aqui uma alimentação, só se eu der 2 cliques aqui, é um gerador de sinal, um sinal de 3 volts contínuo, né, então coloquei aqui o meu sinal de entrada 3 volts. Veja que aqui, ó, eu tenho um divisor de tensão, o R1 e o R2, eu tenho um divisor de tensão. Esse ponto aqui é o terra, né? Então aqui, ó, essa amarração com esse resistor, ela é através do terra. Eu poderia colocar um terra específico aqui no resistor R2, poderia colocar um terra aqui no resistor R9, 2 terras separados. Aqui eu coloquei um terra comum, para deixar o circuito mais compacto. Não quer dizer que é mais fácil de interpretar, mas então eu tenho 3 volts aplicado em 2 resistores, né? Esse resistor está para o terra. E a tensão V1 é a tensão na entrada do primeiro estágio com o amplificador operacional. Na verdade, aqui a gente tem 2 estágios. Um estágio com o U1, que é esse amplificador operacional, e o estágio 2 com o U2, né? Vamos imaginar que a gente quisesse encontrar o valor da tensão VR9, né? Eu chamei aqui de tensão V5. Eu coloquei probes de tensão, né? Se você vier aqui no Proteus, ó, em Probe Mode, eu tenho uma probe de tensão. Então eu coloquei probes. Essas probes medem tensão de um ponto em relação ao ground, em relação à referência do meu circuito. Então eu coloquei a tensão desse ponto, que é da entrada do operacional, chamei de V1, da saída do primeiro operacional, eu chamei de V2, a tensão da entrada do segundo operacional, eu chamei de V3, a tensão da saída do segundo operacional, chamei de V4, e a tensão em cima do resistor R9, que é a tensão desse ponto em relação ao terra, que é a própria tensão VR9, eu chamei de V5. Vamos imaginar que eu quisesse encontrar o valor de VR9, ou, em outras palavras, V5. Né? Então, retomando a nossa análise, nós temos 3 volts, um sinal contínuo na entrada, e eu tenho um divisor de tensão. A tensão V1 é a própria tensão desse ponto, que é da entrada do operacional U1,
em relação ao terra. Bom, mas o terra está no outro terminal de R2. Então, a tensão V1 é a tensão VR2. Então, eu posso dizer que V1 é igual a VR2. Para ficar mais fácil, para não precisar ficar fazendo cálculos aí na calculadora, né, eu coloquei aqui valores mais fáceis, né? Eu coloquei 3 volts. Bom, se eu tenho um resistor de 1K e um resistor de 2K, a tensão, que é 3 volts, aplicada nesse ramo aqui, né, ou fechando o circuito nessa malha, ela vai se distribuir proporcionalmente nas resistências. Então, eu vou ficar com 1 volt em R1 e 2 volts em R2. Só que VR2 é igual a V1. Então, 2 volts é a tensão V1. Então, V1 vale 2 volts. Vamos entender novamente. 3 volts é a tensão total. Eu tenho um resistor, outro resistor e o terra. Então, esses 3 volts vão se dividir entre esses dois resistores. 1 volt para cá e 2 volts para cá. É uma divisão proporcional. Agora, se não fosse valores fáceis, se eu quisesse fazer o cálculo, posso fazer o cálculo. Regra do divisor de tensão. A tensão V1, que é a tensão VR2, é a mesma, vai ser igual a tensão total, que é 3, vezes o valor da resistência R2, dividido pela soma das resistências, R1 mais R2. E aí eu acho o valor da tensão VR2, que é a tensão V1. Então eu sei que a tensão V1 vale 2 volts. Bom, a tensão V1 está sendo aplicada no amplificador operacional U1. Lembrando que a impedância de entrada do operacional é muito alta. Sendo muito alta, essa impedância não influencia, né, ou influencia muito pouco, né? A gente pode desprezar essa relação aqui, né, da tensão nessas duas resistências do divisor de tensão aqui de entrada. Então, essa impedância desse ponto para o terra, que é a impedância de entrada do operacional, não vai influenciar no resistor R2. Então, o V1, que é 2 volts, vai ser aplicado a esse estágio aqui. Bom, mas esse estágio, que estágio, né, é esse? É a pergunta. Qual estágio é esse? Esse estágio, veja, eu tenho uma realimentação negativa, um resistor R3 para o terra. Então, o resistor R4 está fazendo a realimentação negativa e o resistor R3 está para o terra. Aqui na saída, que eu chamei de V2, na saída do primeiro estágio com operacional, né, eu vou ter a tensão de entrada, V1, vezes um ganho. Mas que ganho é esse? Para eu saber o ganho, basta eu interpretar que configuração é essa de amplificador operacional. Essa configuração é chamada de não inversor, porque o sinal de entrada ele está aplicado na entrada não inversora e eu tenho uma realimentação negativa pelo resistor R4 e um resistor desse ponto, né, nessa entrada inversora para o terra. Então, essa configuração é a configuração chamada de amplificador não inversor. Veja, o ganho do não inversor é 1 mais R4 dividido por R3. R4 dividido por R3 vai me dar 2, né? 2K dividido por 1K é 2. Mais 1 vai me dar 3. Então, o ganho desse circuito aqui vale 3. A relação de quantas vezes a saída V2 é maior que V1 vale 3. Então, se V1 vale 2 volts, V2 vai valer 2 vezes 3. Então, V2 vale 3 volts. 6 volts. 2 vezes 3. Beleza. Encontramos V2. V2, então, vale 6 volts. Veja que V2 é a tensão de saída. Essa tensão está sendo aplicada em um diodo Zener, ó, DZ. E além de eu aplicar no diodo Zener, né, eu tenho um resistor R5 para o terra. Daqui, da mesma forma, essa parte aqui de baixo, eu fiz de propósito. Eu liguei o resistor R5 com o resistor R7. O resistor R5, ele é desse ramo do Zener. O resistor R7, ele ele já está conectado ao segundo estágio do amplificador operacional, né, o U2. Então, são estágios diferentes. Só que esses dois pontos são, né, ligados no terra. Então, né, não queira analisar aqui um ramo
que está considerando duas partes do circuito. Analise essas partes de forma separada. Então eu tenho um zener. Veja, primeiro ponto, o zener está reverso, beleza? O zener reverso está funcionando como um diodo zener, né? E eu tenho um resistor R5 para o terra para limitar a corrente do zener. Eu preciso desse resistor, senão essa corrente vai ser alta, porque a resistência do zener é baixa, e eu queimo o zener, então preciso limitar a corrente do zener. Então eu tenho um resistor de 500 ohms, limitando a corrente, e eu tenho um zener polarizado reversamente. Se o zener está polarizado reversamente, quer dizer que o zener está ligado, está funcionando como um zener, né? Lembrando que aqui, ó, eu estou derivando essa tensão para a entrada não inversora do meu pressional. E esse segundo estágio, se a gente analisar um sinal de tensão aplicado à entrada não inversora, uma realimentação negativa com resistor R6 e um resistor R7 ligado na entrada inversora para o terra, né? Então eu tenho outro estágio não inversor, né? Mas qual é a tensão que eu estou aplicando aqui na entrada não inversora? Vezes o ganho do não inversor. Veja, eu comentei isso anteriormente. O ganho do não inversor vai ser R6 dividido por R7 mais 1. R6 é 10K, R7 também é 10K, então vai dar 1 mais 1, então eu tenho um ganho de 2. Então o ganho do segundo estágio com amplificador operacional vale 2. Mas vai ser 2 vezes o sinal de entrada. E quanto vale o sinal de entrada? O sinal V3. O sinal V3, muita gente, ao analisar um exercício como esse, consideraria 2,7, que é a tensão regulada para o zener. Porém, a tensão V3 é a tensão desse ponto em relação ao terra, ao ground, ao GND. Então, a tensão desse ponto em relação ao ground é a própria tensão do resistor R5 e não a tensão do zener. Então, se aqui na saída eu tenho 6 volts e o zener está regulando 2,7, quanto sobra para o resistor? Bom, 6 menos 2,7. 6 menos 2 é 4. 4 menos 0,7, 3,3 volts. Então, a tensão V3 vai ser 3,3 volts. Recapitulando, aqui eu tenho 6, que é V2, a saída do primeiro estágio com o amplificador operacional. Eu gero uma queda de 2,7 no zener, porque o zener está ligado, funcionando como um zener. Então, o que sobra para o resistor R5 é a tensão V2 menos VZ, que é a tensão VZ1 aqui, 2,7. Então, V3 vai valer 3,3 volts. 3,3 aplicado a um estágio com amplificador não inversor, com o ganho valendo 2. Então, 3,3 vezes 2 vai me dar, na saída do segundo estágio, que eu chamei de V4, vai me dar 6,6 volts. Então, V4 vai indicar 6,6 volts. Veja que eu coloquei um indutor aqui. Como eu já fiz isso em outros circuitos, em outras análises, em outras explicações, o indutor em regime permanente, ele é um curto-circuito, né? Para haver queda de tensão tem que haver variação, né, de corrente, né? Então VL é igual ao L vezes d dt, não há d dt, não há derivada da corrente. Então esse indutor vai trabalhar só no momento que eu ligo e no momento que eu desligo o meu circuito. Em regime permanente ele é um curto. Então a gente está fazendo a análise aqui em regime permanente, V4 nesse ponto, então desse ponto para o terra eu vou ter V4. Veja que eu coloquei um LED, esse LED ele vai gerar uma queda de quanto? Aqui eu coloquei um LED verde do Proteus. Se você for lá na biblioteca buscar o LED verde, ele tem uma queda aqui de 2,2 volts. Então ele vai gerar uma queda de 2,2. Então nesse ponto aqui, ó, desse ponto em relação ao terra, eu vou ter 6,6 menos 2,2. 6,6 menos 2 vai dar
4,6 menos 0,2, 4,4. Então, atenção, nesse ponto, em relação ao terra, vai ser aproximadamente 4,4. Veja que eu tenho dois resistores, um de 100 e outro de 100, R8 e R9. O objetivo, né, vamos dizer assim, o objetivo final aqui seria encontrar o valor de VR9 ou V5, que é a mesma coisa. Então, atenção nesse valor, nesse resistor R9. Como eles têm resistências iguais, aqui eu tenho 4,4 aplicado a dois resistores, cada um deles vai ficar com 2,2. Então, a resposta final, né, o VR9 ou V5 vai valer aproximadamente 2,2 volts. Beleza? Aqui, gente, eu coloquei da mesma forma um terra compartilhado só para criar uma amarração entre cada estágio do circuito. Mas para a gente fazer a análise e resolver um exercício dessa forma, é interessante ou redesenhar para quem está começando, ou, né, fazer as interpretações de análises de forma separada para cada etapa, para cada estágio do circuito. Ok? Então, V5 ou VR9 vale 2,2. Então, se eu simular, eu vou vir aqui nessa setinha, ó, simular, o LED ligou, veja aqui na saída, veja 3 volts aqui, né? Eu tenho um divisor de tensão, ele deu 1,999. Aqui no Proteus, como eu estou usando essas probes, essas probes de tensão, elas são muito precisas, ele não vai arredondar, né? E outra, está dando 1,99 porque ele está considerando uma impedância de entrada. Essa impedância é muito alta, mas ele está considerando uma impedância. É para a gente aqui interpretar 2 volts. Na saída eu tenho 5,9996 volts, que a gente tinha encontrado na nossa análise, né? Aqui, V3 ficou com 3,28. Aqui também a gente pode arredondar para 3,3. Deu uma diferença um pouquinho maior, por quê? Porque o Zener aqui do Proteus, esse que eu peguei, né? Ele não gera uma queda precisa de 2,7. Ele gera uma queda próxima de 2,7, até porque um Zener real, ele vai gerar uma queda próxima do valor da sua tensão Zener, e não um valor preciso. Então, deu um valor próximo, 3,28. Esse 3,28 vezes 2, que é desse segundo estágio, vai me dar 6,56. Né? Aqui a gente tinha encontrado 6,6, deu um valor bem próximo. Não há queda no indutor, né? Se você estiver fazendo essa simulação, você pode colocar um voltímetro aqui, o LED ligou, né? A gente poderia calcular a corrente desse LED aqui, pegando esse 6,58, tirando 2,2 e dividindo por 200 ohms, que são os dois valores das resistências que limitam a corrente do LED. Sobrando aproximadamente 4,4, dividindo por 2, vai me dar 2,2. Aqui deu 2,15, porque aqui deu aproximadamente 4,30 e alguma coisa, né? Isso devido ao Proteus considerar alguns componentes aqui mais próximos do real e deixar aí uma diferença, uma pequena diferença do valor ideal. Ok? Então tá aí a simulação, tirando prova, circuito simples, mas com boas possibilidades de análise e de interpretar, né, trabalhar esse lado, né, de aplicar a lei de Ohm, lei de Kirchhoff, regra do divisor de tensão, regra do divisor de corrente, análise de indutor e capacitor em circuito de corrente contínua, em outras interpretações importantes aí de análise de circuitos. Eu fico por aqui, um forte abraço aí, bons estudos e até a próxima.